Vamos agora falar um pouco das práticas de pausa dentro das intervenções baseadas em mindfulness. As práticas de pausa consciente são intervenções de mindfulness que têm como principal objetivo a acessibilidade da prática dentro da rotina diária, isto é, uma maneira mais acessível, mais didática, mais aplicável para essas adaptações que a gente precisa ter durante a nossa vida. As práticas de pausa conscientes dentro do movimento mindfulness são intervenções que são práticas, poderosas e breves, que elas têm esse potencial de acessibilidade e de incorporação dessas técnicas de mindfulness dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina diária. Então, diferente das práticas formais, que são essas práticas mais longas de meditação sentada, as práticas de pausa consciente, elas são curtas, elas são acessíveis e extremamente eficazes nessa capacidade de interromper esse automatismo da mente ruminativa que acontece geralmente no nosso cotidiano, ou seja, nessas tarefas cotidianas, nessas tarefas rotineiras. Então, as pausas conscientes, elas entram de maneira a mergulhar em uma nova forma de ser dentro do nosso cotidiano, de maneira que a gente consegue alimentar e fomentar um outro modo, que seria esse modo ser, esse modo não ruminativo, esse modo que consegue com que a gente regule as nossas emoções, reduz o estresse e a depressão. Então agora a gente vai explorar duas das principais pausas conscientes dentro do movimento Mindfulness, que é a pausa da respiração dos 3 minutos e a pausa autocompassiva. Essas práticas, elas têm um alto potencial dentro desse contexto psicoterapêutico que a gente está querendo trazer aqui nesse curso. Então, é importante entender que vão ter vários perfis de pacientes que vão conseguir receber esses benefícios dessas pausas conscientes, tanto a pausa dos 3 minutos respiratório, quanto a pausa da autocompaixão. Então vamos para a nossa primeira pausa, que é a pausa dos 3 minutos respiratórios. Vamos explorar um pouco sobre ela. A pausa dos três, a pausa dos três, a pausa do espaço respiratório dos 3 minutos é uma das práticas curtas mais famosas, com maior potencial dentro do movimento Mindfulness. E ela foi originária lá no protocolo do MBCT, que é o protocolo da terapia cognitiva comportamental associada ao Mindfulness. Essa prática do espaço respiratório dos 3 minutos, dentro do protocolo do MBCT, tem dois objetivos principais. Um que é o objetivo de ser uma prática regular dentro da nossa rotina, para que a gente consiga de maneira eh, estável conseguir incorporar essas técnicas de mindfulness, quanto também tem um objetivo de ser responsiva, no sentido de a gente conseguir incorporar essa técnica curta em momentos específicos, quando a gente estiver em alguns casos de crise ou dificuldades de desregulação emocional. Então, esses dois objetivos principais, tanto responsivo quanto regular, têm como principal objetivo ter uma técnica que seja rápida, que seja imediata e curta, com alta aplicabilidade na nossa rotina e no nosso contexto cotidiano, para que a gente consiga eh, frear esses mecanismos de automatismos de pensamento ruminativo. Então, agora que a gente discorreu um pouco qual que é essa prática e quais são os seus principais objetivos dentro do protocolo do MBCT, vamos falar um pouco dessa estrutura dela. Eu vou mostrar aqui na tela para você a estrutura. Então vamos lá. Primeiro minuto. É o minuto da tomada de consciência. Então vamos ler juntos aqui. O paciente, então, nesse primeiro minuto, é convidado a parar e perceber como está sentindo naquele momento. O foco pode ser direcionado para os pensamentos, emoções ou sensações físicas, sem tentar mudar nada. É um momento de reconhecer a experiência presente com abertura. 2. O segundo minuto. Foco na respiração. Então, agora a atenção é suavemente direcionada para a respiração. O paciente, então, observa as sensações do ar entrando e saindo, criando uma âncora do momento presente. E 3. Terceiro minuto, que é a expansão da consciência corporal.
Último minuto, o paciente expande a sua atenção para incluir todo o corpo, percebendo as sensações, tensões ou relaxamentos. A prática termina com uma atitude de aceitação, pronto para retornar à atividade. Então, basicamente, esta prática do espaço respiratório dos 3 minutos tem um senso, né, uma base, uma estrutura de progressão, no sentido que a gente começa naquilo que seria algo mais focado, percebendo primeiramente a dimensão dos pensamentos, depois a dimensão das emoções, depois as dimensões das sensações físicas, depois a gente volta para uma âncora mais específica da respiração e para finalizar a gente expande toda essa atenção para todo o corpo, percebendo o corpo como um todo, respirando, sentindo, pensando, né? Então seria uma prática de progressão para que a gente consiga chegar daquilo que é mais específico para o mais geral. Então, quais são os 3 principais benefícios dessa prática e quais são, vamos dizer, os momentos ideais para você integrar ela na sua prática clínica? Então, vamos lá listar 3 desses principais benefícios e, intenções para que a gente consiga colocar de uma maneira eficaz com os nossos pacientes. Então, o primeiro benefício é a redução da reatividade pessoal. Então, quando você perceber que seu paciente está em um quadro de muita reatividade, de muita impulsividade, de estar respondendo de maneira muito imediata às emoções, aos pensamentos, estar num estado meio intenso, seja emocional ou mental, a gente recomenda que você ofereça essa prática, pode ser no WhatsApp, um áudio em MP3, para que o seu paciente consiga praticar de maneira regular e responsiva a prática do espaço respiratório dos 3 minutos. E assim a gente vai para o nosso segundo benefício, que é justamente aumentar essa capacidade de autorregulação dos nossos pacientes. Com essas práticas, os nossos pacientes conseguem tolerar esses estados de mal-estar, como também regular esses quadros mais severos e críticos de crises emocionais. E aqui a gente vai para o terceiro benefício, que é justamente a aplicabilidade dessa prática em momentos específicos de alta da crise. Então, por exemplo, quando os seus pacientes estiverem, seja em uma crise aguda de depressão, ou seja em uma crise aguda de pânico, de medo e ansiedade, é ideal que a gente recomende essa prática para que a pessoa pratique de maneira responsiva justamente naquele momento, para que ela consiga perceber que existem novos modelos de resposta frente àquilo que a gente está sentindo. O que eu quero dizer com tudo isso? Essencialmente, a prática do espaço respiratório dos 3 minutos ajuda a gente conseguir integrar e incorporar o mindfulness de maneira geral na nossa vida, mas também é um novo modelo de resposta à forma como a gente lida com os nossos pensamentos, as nossas emoções e sensações físicas. Então, acima de tudo, não é só uma técnica, mas é uma nova forma de educação emocional na maneira, em etapas, como que a gente vai lidar com aquilo que a gente está sentindo. E isso a gente vai oferecer enquanto psicoeducação técnica científica para os nossos pacientes. E agora vamos então para a nossa segunda prática de pausa consciente que a gente recomenda aqui dentro do movimento Mindfulness, que é a pausa autocompassiva. Diferente dessa prática do espaço respiratório dos 3 minutos, que são para as pessoas que estão nesse quadro de maior reatividade emocional, crises emocionais, seja da ansiedade ou da depressão, momentos intensos de desregulação emocional, aqui a prática da pausa consciente, da autocompaixão e do autocuidado, o foco é justamente para pacientes que têm quadros severos de autocrítica, de ruminação em relação a si mesmos, de muito senso de culpa em relação ao passado, do que aconteceu, da maneira como estão se julgando daquilo que aconteceu no passado, e também sentimentos de vergonha. Pacientes que têm muitos esses quadros de se sentir inibidos, envergonhados, não conseguem expressar a espontaneidade em momentos e em contextos sociais. Então, basicamente, a diferença é que a pausa dos 3 minutos é mais focada para questões emocionais e a pausa da autocompaixão, da gentileza, é mais focada para quadros de autocrítica, pensamento ruminativo
e vergonha com senso de culpa em relação a si mesmos em contextos sociais. Então, agora vamos apresentar aqui na tela os passo a passos para a condução dessa prática. Vamos lá, vamos ler juntos. 1. Oriente o seu paciente a fechar os olhos e ou abaixar o olho. 1. Oriente seu paciente a fechar os olhos ou abaixar o olhar, trazendo a atenção para o corpo. Aqui a ideia é ser semelhante à iniciação da prática do espaço respiratório dos 3 minutos, mas o desenvolvimento será diferente. 2. Peça para que ele reconheça o que está sentindo no momento sem julgamentos. E comece a visualizar, colocar frases do tipo: está tudo bem eu me sentir assim. 3. Sugira que ele coloque a mão sobre o peito ou outra parte confortável do corpo, trazendo uma sensação física de toque. Aqui é muito importante essa sensação física porque quando a gente coloca esse toque sobre o nosso peito, sobre a nossa pele, a gente está ativando neurofisiologicamente eh, os hormônios da ocitocina, que é o hormônio e neurotransmissor ligado a essa questão da afetividade, essa questão do autocuidado, da amorosidade nos relacionamentos interpessoais. Então, quando a gente toca com nós mesmos, quando a gente toca em nós mesmos, a gente consegue também ativar esse senso de gentileza e de amizade. E finalmente, 4. Finalize convidando a repetir mentalmente frases autocompassivas como: eu posso ser gentil comigo mesmo. Eu posso encontrar o equilíbrio. Eu mereço a saúde. Eu mereço poder sentir paz. Eu mereço viver livre do sofrimento. Então é importante dizer que essas frases, elas também têm várias dimensões, que são as etapas da prática da autocompaixão, que é a dimensão mindfulness, no sentido de a gente perceber o que está acontecendo aqui e agora, com os nossos pensamentos, as nossas emoções e sensações físicas, a dimensão da humanidade compartilhada, nesse treinamento do entendimento de que todos os seres sofrem, que todos passam por dificuldades e que a gente precisa ter um senso de compartilhamento em relação à nossa própria natureza humana e à nossa própria natureza senciente, né, no sentido de que não é só os seres humanos que sofrem, que sentem, que vivem, mas também outros seres, outros animais que existem na Terra. E por último, a dimensão da bondade, que é essa dimensão que a gente está trazendo, que é a ideia de a gente conseguir visualizar por meio de repetições de frases essas intenções e motivações autocompassivas. A gente conseguir repetir essas frases que possa me sentir bem, que eu mereço saúde, que eu mereço bem-estar, que eu mereço autocuidado, que eu mereço respeito, que eu mereço amor, que eu mereço gentileza e que eu possa, frente às causas e condições da realidade, viver livre do sofrimento e com paz interior. Então essas são as frases que a gente repete para cultivar esses estados de autocompaixão e gentileza. E quais são os principais benefícios clínicos, as principais vantagens de se incorporar essa prática de pausa consciente da autocompaixão? Vamos ver agora. A primeira é justamente que consegue acalmar o nosso sistema nervoso, de maneira que a gente consegue ativar outros modos de respostas, e isso, como consequência, cria um feedback neurofisiológico que a gente consegue liberar outros neurotransmissores, outros hormônios que estão mais ligados a esse senso de amorosidade, de regulação emocional e bem-estar. Como também um outro benefício, uma outra vantagem é nos momentos de crises, de vergonha, de autocrítica, de ruminação, de culpa. Com essas práticas de autocompaixão rápidas, que podem ser aprimoradas, aplicadas de maneira acessível, de maneira efetiva no nosso cotidiano, em contextos bem específicos, ajuda a gente a responder de maneira imediata a esses momentos em que a gente está mais crítico, que a gente está mais ruminativo, que a gente está mais nesse modelo de resposta que alimenta essa vergonha, essa culpa. Então,
As pausas conscientes de autocompaixão, elas ajudam a gente, eh, desenvolver uma nova estrutura de respostas ligadas a esses mecanismos de autocrítica e ruminação, de maneira que a gente consegue adicionar modelos de respostas da gentileza, da amizade e da compaixão. E por último, uma vantagem clínica é justamente a questão da essa acessibilidade, dessa eficácia, que é diferente das práticas formais e mais longas, em que às vezes a gente precisa de um contexto específico para praticar, para não ser interrompido, para a gente poder dar aquela escondidinha para conseguir praticar, para conseguir manter a atenção. Aqui, as pausas conscientes de autocompaixão a gente consegue aplicar em qualquer lugar, em qualquer momento. E isso ajuda a gente conseguir incorporar de maneira mais sustentável, a longo prazo, esses novos modelos de respostas de compaixão e de amizade com relação ao que a gente está sentindo e ao que a gente sentiu no passado. E agora, concluindo nossa aula, é importante entender que essas práticas de pausas conscientes, seja da respiração, seja da autocompaixão, elas são extremamente versáteis e eficazes devido à sua alta acessibilidade e facilidade de serem incorporadas no dia a dia. Então, como se vê, o principal benefício, a principal vantagem das práticas de pausas conscientes é justamente porque elas são breves. E por que que isso é importante? Porque isso ajuda a gente conseguir aplicar essas técnicas de mindfulness em momentos específicos, que são aqueles momentos chaves, aqueles momentos em que realmente está acontecendo um gatilho de uma desregulação emocional, um gatilho de um pensamento ruminativo, de uma autocrítica ou de algum tipo de crise de depressão e de ansiedade. Então, basicamente, com essas duas pausas autoconscientes, você já consegue eh, trazer muitas ferramentas para os seus pacientes para que eles lidem com diversos níveis de problemas, sejam problemas ligados a transtornos de ansiedade, problemas ligados a transtornos de depressão, problemas ligados à autocrítica, a pensamento ruminativo. Então, com essas duas práticas misturadas, integradas com as outras práticas de mindfulness, a gente vai criando esse corpo de uma intervenção terapêutica eficaz no nosso espaço clínico. Então, para finalizar, essas práticas de pausas conscientes, seja da autocompaixão ou do espaço respiratório dos 3 minutos, vão ajudar os seus pacientes a desenvolverem novas habilidades que vão ser fundamentais no processo psicoterapêutico. Essas práticas de pausas conscientes, elas fortalecem tanto a nossa capacidade de redução do estresse e da depressão, ou da ansiedade, como também conseguem ajudar a gente a cultivar novas atmosferas internas e externas de compaixão, amizade e gentileza com nós mesmos e com os outros. E agora que a gente falou das pausas, eu vou disponibilizar elas aqui, as duas meditações, com o passo a passo de cada uma delas, e a transcrição dessas meditações para, se você quiser treinar elas na sua casa. Então, ao final aqui da aula, então vai estar disponibilizado essas duas meditações a partir da minha condução. E sempre é importante você entender que você precisa conduzir por si mesmo também. Você precisa encontrar a sua voz, o seu jeito de falar e encontrar o próprio tempo em que você vai oferecer essa prática. Então, não fique focado só na minha condução, mas também tente encontrar a sua própria voz para guiar e instruir mindfulness para os seus pacientes.